Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal de filosofia. Depois de navegarmos pelas origens do pensamento ocidental, pelos gigantes do período clássico e pela busca da tranquilidade no helenismo e na Idade Média, nossa jornada nos traz agora a um dos momentos mais vibrantes e transformadores da história do pensamento, a filosofia moderna. Este período, que se estende aproximadamente do século XVII ao século XIX, é marcado por uma série de revoluções que mudaram a face da Europa. O Renascimento resgatando o humanismo e a valorização do indivíduo, e a Reforma Protestante quebrando a unidade religiosa e incentivando a leitura individual das Escrituras. Nesse cenário de profundas mudanças, a filosofia também se reinventou. O foco se deslocou do transcendente, da teologia e da fé, para o sujeito humano, para a razão autônoma e para o desenvolvimento da ciência. A pergunta central já não era primariamente o que Deus revelou, mas sim o que eu, o sujeito pensante, posso conhecer pela minha própria razão. A confiança na capacidade humana de desvendar os mistérios do universo e de construir o próprio conhecimento de forma independente marcou o nascimento de uma nova era. É a era da autonomia da razão, onde a ciência e a filosofia caminham de mãos dadas para explorar um mundo cada vez mais complexo. O racionalismo continental. A razão como farol do conhecimento. Dentro da filosofia moderna, surgem duas grandes correntes que, embora opostas em seus métodos, buscavam o mesmo objetivo: estabelecer um fundamento sólido para o conhecimento. A primeira delas é o racionalismo continental, que floresceu principalmente na França, Holanda e Alemanha. Os racionalistas defendiam uma ideia ousada: o conhecimento verdadeiro e universal deriva da razão, e não da experiência sensorial. Para eles, os sentidos podem nos enganar. A verdadeira certeza vem da capacidade inata da mente de deduzir verdades lógicas e necessárias. René Descartes. A dúvida metódica e a fundamentação do eu. O grande pai da filosofia moderna, o divisor de águas que inaugura essa nova era, é o francês René Descartes, de 1596 a 1650. Descartes vivia em um tempo de grande incerteza, onde as antigas certezas medievais estavam em crise, e as descobertas científicas, como o heliocentrismo de Copérnico, questionavam a percepção comum. Diante de tanta dúvida, ele se perguntou: existe alguma verdade que eu possa ter certeza absoluta, algo que seja indubitável? Para encontrar essa verdade, Descartes propôs a dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica. Ele decidiu duvidar de tudo que pudesse ser duvidado, dos sentidos, que às vezes nos enganam, da existência do mundo externo, poderia ser um sonho, e até mesmo das verdades matemáticas, poderia um gênio maligno me enganar. Ele levava a dúvida ao seu limite mais extremo, a ponto de duvidar da própria existência. Mas, ao duvidar de tudo, Descartes percebeu algo fundamental. Para duvidar, ele precisava pensar. E se ele estava pensando, ele necessariamente existia como um ser pensante. Não importa se ele era enganado ou sonhava, a própria ação de duvidar e pensar pressupunha sua existência. Chegou então a sua famosa e revolucionária conclusão: cogito, ergo sum, penso, logo existo. Essa foi a primeira certeza indubitável, o ponto fixo a partir do qual ele reconstruiria todo o conhecimento. O eu pensante, o sujeito, se tornou o ponto de partida da filosofia moderna. A partir do cogito, Descartes estabeleceu o dualismo cartesiano, uma das ideias mais influentes e debatidas de sua filosofia. Ele argumentou que existem duas substâncias distintas e fundamentalmente diferentes no universo. A substância pensante, res cogitans, que é a mente, a alma, o intelecto. Ela é inextensa, indivisível, e sua essência é pensar. A substância extensa, res extensa, que é o corpo, a matéria, o mundo físico. Ela é divisível, ocupa espaço e sua essência é a extensão. Essa distinção radical entre mente e corpo gerou um problema que perduraria por séculos. Como essas duas substâncias tão diferentes interagem? Como a mente controla o corpo,
e como o corpo afeta a mente. A busca por soluções para o problema mente-corpo continuaria a impulsionar a filosofia. Baruch Spinoza. Deus, natureza e a unicidade de tudo. Seguindo o caminho racionalista, mas com uma visão que diverge de Descartes, temos o filósofo holandês Baruch Spinoza, de 1632 a 1677. Spinoza levou a lógica dedutiva a um extremo, escrevendo sua principal obra, A Ética, no estilo geométrico, com definições, axiomas e proposições. Spinoza não concordava com o dualismo de Descartes. Para ele, só pode haver uma única substância infinita que existe por si mesma e é causa de si mesma. E essa substância é o que ele chamou de Deus ou natureza, Deus sive natura. Sim, para Spinoza, Deus e a natureza são a mesma coisa. Uma substância infinita, eterna, única, da qual tudo o que existe é uma modificação, um modo ou um atributo. Ele defendia um monismo panteísta. Monismo porque há apenas uma substância. Panteísta porque essa substância é Deus, e Deus está em tudo, é tudo. A mente e o corpo, que para Descartes eram substâncias separadas, para Spinoza são apenas dois atributos, pensamento e extensão, da mesma e única substância divina. Eles são faces diferentes da mesma moeda. Essa visão tem profundas implicações. Se tudo é Deus ou natureza, então não há livre-arbítrio no sentido tradicional. Tudo o que acontece é uma necessidade lógica do ser de Deus, natureza. A liberdade, para Spinoza, não é fazer o que queremos, mas sim compreender a necessidade das coisas e aceitá-las pela razão. A verdadeira liberdade é o autoconhecimento e o amor intelectual a Deus, que é o amor à própria realidade. Em um universo onde tudo é determinado pela necessidade divina, o sábio é aquele que compreende essa ordem e vive em harmonia com ela, encontrando a paz na compreensão racional. Gottfried Wilhelm Leibniz. As monadas e a harmonia pré-estabelecida. Outro gigante do racionalismo continental foi o polímata alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, de 1646 a 1716, um gênio que fez contribuições notáveis na filosofia, matemática, desenvolveu o cálculo diferencial e integral independentemente de Newton, física e lógica. Leibniz discordava tanto do dualismo de Descartes quanto do monismo de Spinoza. Para ele, a realidade é composta por infinitas unidades substanciais simples, que ele chamou de monadas. Pensem nas monadas como átomos espirituais ou centros de força e percepção. Cada monada é uma unidade indivisível, sem partes, sem extensão e sem portas ou janelas, ou seja, não interage diretamente com outras monadas. Elas são indestrutíveis e criadas por Deus. Cada monada é um espelho do universo, refletindo em si mesma a totalidade do cosmos, mas de um ponto de vista particular e com diferentes graus de clareza. Desde as monadas mais obscuras, como a matéria bruta, até a monada suprema, que é o próprio Deus, a mente de todas as mentes. Mas se as monadas não interagem, como explicar a aparente harmonia e ordem do universo? Leibniz propôs a doutrina da harmonia pré-estabelecida. Deus, ao criar todas as monadas, as programou de tal forma que elas agem em perfeita sincronia, como relógios que foram acertados para bater na mesma hora sem que um afete o outro. O universo que vemos, com sua ordem e causalidade, é o melhor dos mundos possíveis, escolhido por Deus em sua infinita sabedoria. Essa ideia de que Deus criou o mundo perfeito e em harmonia é central em sua obra Monadologia e também levantou questões sobre a teodiceia, como conciliar a bondade de Deus com a existência do mal. O empirismo britânico. A experiência como fundamento do conhecimento. Em uma rota filosófica paralela, desenvolvendo-se principalmente na Grã-Bretanha, surge o empirismo britânico. Em contraposição radical ao racionalismo, os empiristas defendiam que todo o conhecimento que possuímos deriva da experiência sensorial. Para eles, a mente humana não nasce com ideias inatas.
ela é preenchida e moldada pelas impressões que recebemos do mundo exterior através dos nossos sentidos. John Locke. A mente como tabuia rasa e os direitos naturais. O primeiro e um dos mais influentes empiristas foi o inglês John Locke, de 1632 a 1704. Locke é famoso por argumentar que a mente humana, ao nascer, é como uma tábula rasa, uma folha em branco ou um papel em branco, sem nenhuma ideia inata. Todo o nosso conhecimento é adquirido através da experiência. Ele distinguia dois tipos de experiência: sensação, as impressões que recebemos dos objetos externos através dos nossos sentidos, cores, sons, cheiros, texturas. Reflexão, as operações da nossa própria mente, como pensar, querer, duvidar, crer, as impressões internas. A partir dessas ideias simples que recebemos pela sensação e reflexão, a mente pode combiná-las e associá-las para formar ideias complexas, como a ideia de beleza, de justiça ou de um universo. Locke foi um forte defensor de que a experiência é o único caminho para o conhecimento. Além de sua teoria do conhecimento, Locke teve uma influência monumental na filosofia política, especialmente com suas ideias sobre direitos naturais. Ele argumentou que todo ser humano nasce com direitos inalienáveis, dados pela própria natureza ou por Deus: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos não são concedidos pelo Estado, mas são inerentes ao ser humano. O papel do governo, para Locke, é proteger esses direitos, e se o governo falha em fazê-lo, o povo tem o direito de resistir e substituí-lo. Suas ideias foram fundamentais para as revoluções gloriosa, na Inglaterra, americana e francesa, e para a concepção moderna de democracia e direitos humanos. George Berkeley. Ser é ser percebido, o idealismo imaterialista. Levando o empirismo a uma consequência radical, temos o bispo irlandês George Berkeley, de 1685 a 1753. Berkeley levou a sério a ideia de que todo o nosso conhecimento vem da percepção, e se perguntou: se só conhecemos o que é percebido, como podemos ter certeza de que as coisas existem independentemente de serem percebidas? Sua famosa máxima é esse est percipi, ser é ser percebido. Para Berkeley, a existência das coisas materiais consiste inteiramente em serem percebidas. Uma árvore na floresta só existe se há uma mente para percebê-la. Se ninguém a percebe, ela não existe como um objeto material independente. Ele negou a existência da matéria como uma substância independente, como Descartes e Locke a entendiam. Mas isso não significa que o mundo desaparece quando fechamos os olhos. Berkeley resolveu esse problema recorrendo a Deus. As coisas continuam a existir porque elas são constantemente percebidas pela mente infinita de Deus. Deus é o percebedor universal e contínuo que garante a existência e a ordem do mundo. É um idealismo imaterialista, onde a realidade é composta apenas de mentes, finita e infinita, e suas ideias, percepções. É uma filosofia que nos força a questionar a própria natureza da realidade que tomamos como garantida. O último e talvez mais influente dos empiristas britânicos foi o escocês David Hume, de 1711 a 1776. Hume levou o empirismo às suas últimas consequências, chegando a um ceticismo profundo que abalaria os fundamentos de todo o conhecimento. Hume concordava que todo o nosso conhecimento vem da experiência, através de impressões, sensações vívidas e imediatas, e ideias, cópias enfraquecidas das impressões, como a memória ou a imaginação. Mas ele foi além, questionando a validade de conceitos que consideramos fundamentais, como a causalidade, a relação de causa e efeito. Quando vemos uma bola de bilhar a bater na bola B, e a bola B se mover, nós naturalmente concluímos que a causou o movimento de B. Mas Hume argumenta que o que realmente observamos é apenas uma sequência constante de eventos. A bola se move, toca B, e então B se move. Nós nunca vemos a causa em si, a força ou a conexão necessária entre A e B. O que nos leva a acreditar na causalidade
Para Hume, é apenas o hábito mental gerado pela repetição constante dessas sequências no passado. É uma expectativa psicológica, não uma verdade racional ou empírica que possamos provar. Essa ideia teve um efeito devastador. Se a causalidade é apenas um hábito, como podemos confiar nas leis da ciência, que se baseiam em relações de causa e efeito? Como podemos justificar a indução, inferir o futuro a partir do passado, por exemplo, que o sol nascerá amanhã porque sempre nasceu? O ceticismo de Hume colocou em xeque a própria possibilidade de um conhecimento universal e necessário. Seu trabalho foi um despertar dogmático para o próximo gigante que viria, Immanuel Kant.